Olá, bom dia. 26 de dezembro, programa especial de Natal. Hoje teremos uma diferença aqui no trabalho da nossa bancada, uma convidada especial, a prefeita do município de Várzea Grande, Flávia Moretti. Ao meu lado aqui, professor Haroldo Arruda e Daniel Petengil. Vou quebrar o protocolo hoje e vou primeiramente dar bom dia aqui para a prefeita de Várzea Grande. Seja muito bem-vinda, prefeita. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui no Notícia de Frente, com essa bancada maravilhosa. É muito bom estar aqui hoje, prestando contas de quase um ano de gestão. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom dia para você, Daniel Petengil. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, prefeita Flávia, seja bem-vinda. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Já toma seu cafezinho e espere essa entrevista especial que vai ser interessante. Vamos lá. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a você, prefeita Flávia Moretti. É sempre muito bem-vinda aqui ao Grupo Gazeta de Comunicação, em especial ao programa A Notícia de Frente, tá bom? Sinta-se à vontade, tá bom? Para fazer essa prestação de serviços à comunidade de Várzea Grande. Bom, prefeita, começo aqui com a primeira pergunta, então. Há 12 meses de administração, eu gostaria que a senhora pudesse falar sobre o volume da dívida herdada, desse balanço ao longo de 12 meses e também quais são as estratégias administrativas e financeiras para driblar o caixa no vermelho do município de Várzea Grande. Se você for pensar, Luciana, nós temos várias dívidas que a gente teria que contabilizar para falar de uma herança. Nós temos as dívidas do precatórios de Várzea Grande, que ultrapassa 700 milhões de reais. Nós temos as dívidas judiciais que estão em trâmite, que é um passivo, né? Recentemente saiu uma condenação aí e acabamos homologando, para ficar mais barato, de 350 mil reais, que era da gestão do ex-prefeito Wallace Guimarães. E assim vai indo dívidas a todos os pontos. Os restos a pagar da gestão do Calil Baracate ultrapassou 160 milhões de reais. E nós quitamos esse ano porque eram serviços essenciais e indispensáveis para a continuidade da gestão administrativa em torno de 80 milhões de reais. Então eu tive que colocar esses 80 milhões dentro de um financeiro de arrecadação meu, próprio. Então, as dívidas ultrapassam aí, entre precatórios, ações judiciais, restos a pagar das últimas gestões, inclusive da gestão do Calil Baracate, de mais de R$1 bilhão, se nós formos pensar. Não é dívida para se quitar em uma gestão, e nem em 10 meses e 11 meses. E aí, bloqueios judiciais são diários na Prefeitura de Várzea Grande. Quando você conta com o valor que está na conta, nós temos bloqueios pela Justiça de ações passadas, de ações judiciais tramitando há anos. Então, nós estamos com um trabalho muito bom de recuperação de crédito nosso, também do nosso ativo, para que nós possamos também reerguer esse passivo e dar uma quitação. Parcelamentos com a Energisa, que é uma das maiores credoras do município de Várzea Grande, é a Energisa. Muito desses créditos de precatórios, RPVs, são dívidas advindas de ações de rescisões trabalhistas dentro do município, então tem função alimentar e realmente é uma coisa que demora um tempo para a gente estruturar uma forma de quitação desses débitos para trás oriundo. E isso causa o quê? A impossibilidade de investimento por conta do município. Porque quando você tem um passivo muito grande, você você tem um índice de credor perante bancos, perante financeiros. E nossos índices, eles sempre estão para baixo por conta desse passivo. Uhum. Então, assim, eu negociei com o tribunal esse ano, o precatório, fizemos um parcelamento, agora com a emenda constitucional, vamos continuar fazendo esse pagamento para nos mantermos em dias com o Tribunal de Justiça com os precatórios e assim conseguir elevar o nosso crédito perante as outras instituições financeiras. Prefeita, essa questão do passivo é um problema crônico não só da Prefeitura de Várzea Grande, mas inúmeros outros municípios em todo o país, sem dúvida alguma. Eles carregam
Isso dificulta, sobretudo, a implementação de um novo plano de gestão, né? Cuiabá não é diferente, né? Mas, enfim, daquilo que você tem hoje de ativo, do que se recebe, levando em consideração uma inadimplência enorme, principalmente de uma arrecadação que é importantíssima, que é o IPTU ali de Várzea Grande, que tipo de avanço, de certa forma, você já pode deixar com clareza ao munícipe de que realmente essa gestão já conseguiu consertar uma determinada distorção ali no município que já pode projetar uma melhoria para 2026? Olha, o primeiro avanço que nós estamos fazendo é o start de efetivamente conseguir fazer a regularização fundiária, que é a primeira arrecadação e a maior arrecadação do município, que é a arrecadação própria, que fica para o município, porque nós somos o segundo maior arrecadador de ICMS do município, mas para a arrecadação própria nós somos muito embaixo, nossa economia é muito abaixo. Então, a regularização fundiária, nós estamos cobrando e nesse ano de 2025 entregamos o 8 de março, já estamos com 8 bairros para ser entregue a titularização no decorrer de 2026. Então, assim, vai aumentar a arrecadação pela regulação fundiária por conta do IPTU. Mas o ICMS, o ISSQN, demos incentivo fiscal na zona portuária, aonde para a instalação de empresas na área do zoneamento do aeroporto, para incentivar a instalação e também a vinda de novos voos para Várzea Grande, para o nosso aeroporto, proporcionando incentivo de ampliação de voos pelas empresas portuárias e também pelas distribuidoras, né, que fazem a distribuição de produtos via a zona portuária. Temos várias ações junto à Procuradoria do município, com a Procuradoria de Justiça, com comissões de cobrança intensificada para os grandes devedores e a proporcionalidade, proporcionando para os devedores maiores flexibilidade de negociação de crédito para pagar esse passivo. E isso são ações importantes que estavam paralisadas no município. Ainda nessa linha do imposto que o Haroldo citou, o município conseguiu esse ano aumentar um pouco da arrecadação via mutirões fiscais, né? Isso. Como é que fica a situação do IPTU, já que ele citou? Em Cuiabá teremos uma revisão da planta genérica para o ano que vem. Isso vai acabar repercutindo um aumento até de talvez 40% no valor de algumas áreas, alguns imóveis. Várzea Grande vai seguir a mesma linha? A senhora vai mandar para a Câmara uma proposta de revisão dessa planta genérica, visando, logicamente, regularizar e também aumentar a arrecadação do município via IPTU? Não, na verdade, o IPTU nosso, ele já teve uma revisão de planta genérica há alguns anos atrás, onde foi feita uma homologação em 2023, 2024 pelo antigo gestor, e o aumento é gradual. Então, ele vai sofrer um aumento que já está homologado na Justiça, no Tribunal de Justiça, junto à Procuradoria de Justiça, ao Ministério Público. Então, ele vai sofrer o aumento que está acordado na Justiça somente. Nossa planta genérica já foi revisada há um tempo atrás, onde sofreu um aumento de quase 100%, em alguns imóveis, outros teve um decréscimo, e aí, só que aí foi parcelado esse aumento. Então, provavelmente, nós estamos apenas fazendo o reajuste do IPTU legal, do índice, e aplicando o acordo já naqueles que lhe cabem. Mas vocês pensam assim, porque não adianta só você, do meu entendimento, não adianta só você cobrar todo ano IPTU, né? As pessoas precisam sentir realmente o retorno daquilo que elas pagam, né? Isso é fato e é perceptível. Existe, por exemplo, por parte da Prefeitura, a intenção, por exemplo, de você premiar adimplentes, ou seja, bairros que pagam em dia, bairros que têm um número considerável de pessoas que pagam direitinho IPTU, possam ter as melhorias, né, a contrapartida, em decorrência exatamente daqueles que não pagam de forma definitiva. Existe algum planejamento nesse sentido? Porque eu acho que aí você implanta, sobretudo, uma meritocracia, incentiva o munícipe a pagar o IPTU. Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, existe o programa Acelera Mais VG, que é um programa que nós vamos startar em 2026, que primeiro nós vamos começar com os bairros da regularização fundiária, porque é um projeto, né? É um anteprojeto, eu vou fazer um projeto piloto com 5 bairros,
aonde que vão passar pela regulação fundiária. Todos os bairros que passam pela REURB, eles são necessários que o município coloque a infraestrutura. Então, passando a REURB, porque aí as pessoas já vão receber seus títulos, seus IPTUs, vão ter que pagar, nós também já vamos levar toda a infraestrutura necessária no bairro, para ser de uma forma planejada as ações do município. Não adianta ficar apagando fogo, inclusive sem água, né? Apagando fogo em cada bairro ponto a ponto, né? Então, eu tenho que resolver um problema num todo numa região e depois um todo na outra região. Mas é assim, eu falo, o pessoal a sua espontaneidade foi perfeita, é isso aí. O pessoal fala, mas é a verdade. Então, nós estamos assim, vamos resolver os problemas pontuais e nos bairros completos. Então, por exemplo, nós levamos a regularização fundiária, vamos levar para o Manaíra. Lá vai ter o projeto do asfalto 100%, iluminação 100%, limpeza 100%, sinalização 100%. E aí nós vamos fazer todo esse acelera VG mais no bairro. Mais asfalto, mais infra, mais água, mais sinalização, mais saúde, mais esporte. Então, preparar o bairro todo com o projeto. Depois vai ter o outro bairro. E isso vai contemplando também aqueles que estão com a arrecadação mais alta de IPTU. Nós vamos fazer esse levantamento em 2026 para 2027 ser a escolha dos próximos bairros. Prefeita, mesmo com essa ampliação na arrecadação, mas o déficit que a senhora trouxe aí fiscal, ele é gigante. E até o momento, o que não foi possível fazer, entregar para a população, justamente por conta do orçamento pesado. Das obras já lançadas, quais são aquelas que estão em execução? Então, eu coloquei 2 perguntas e uma só, prefeito. Olha, maternidade já está em execução, já está em fase de início de obra, né? Já a ordem de serviço preparada, apontada e aí startada. E olha que era um sonho nosso, maternidade. Nós estamos com obra na reforma da unidade de saúde do Capão Grande, está tramitando para terminar depois em março do ano que vem. Estamos com as creches, 4 creches já foram, todas as creches já foram retomadas, tinham 8 creches paralisadas, umas há 6 anos, outras há 8, outras há 5 anos, paralisadas as reformas, e nós startamos no ano de 2025 o start de todas essas creches, quer dizer, elas foram retomadas as obras. Então isso é muito bom e até fevereiro de 2026 nós estamos inaugurando para ampliar as salas de aula. A senhora citou essa questão da dificuldade de investimentos, né, por conta da questão de dívidas e fiscal do município. Decreto de calamidade financeira orçamentária, isso está no seu escopo, vai ser mandado para a Câmara. E o que a senhora espera desse decreto em relação às contas de Várzea Grande? O decreto ele é necessário por conta da questão orçamentária. Eu fiz um pedido à Câmara Municipal e a Câmara não aprovou os 10% de orçamento e nesse sentido eu tive necessidade de baixar o decreto orçamentário e financeiro, porque por mais que eu tenha o financeiro, mas não tem orçamento, eu não consigo efetuar o pagamento. Isso que aconteceu com a Câmara Municipal. Prefeita, olha só, recentemente nós tivemos um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, mais precisamente na figura do presidente Sérgio Ricardo, pedindo a intervenção do DAI. Mas olha, houve uma manifestação de defesa em relação a esse pedido por parte de um grupo político que é seu adversário. Vamos aqui rever quem fez a sua defesa em relação a esse pedido. Vamos acompanhar juntas. E fiquei assim, surpreso porque acredito que o governo do estado não vai querer assumir essa responsabilidade, embora a situação do DAI realmente é caótica e há um esforço da prefeita Flávia no sentido de fazer logo
possível a privatização ou a terceirização do serviço do DAI. Tanto ela que contratou a FIP, uma fundação de São Paulo, que está terminando os estudos de viabilidade de resolver o problema do DAI e também do abastecimento de água e esgoto de Vaza Grande. Então, acho que foi um pouco precipitado, mas se o governador entender de assumir esse problema, como tinha esse pepino, porque antigamente água e esgoto era competência do Estado. Havia a Sanemat, que era a estatal que cuidava em todos os municípios de água e esgoto. Desde a Constituição de 88, houve a devolução desse serviço para os municípios, né? Então, cada prefeitura tomou conta. Algumas privatizaram, algumas terceirizaram e algumas tocam com recurso próprio, como é o caso de Vaza Grande. Até hoje o DAI é um órgão estadual municipal. Então, acredito que tem que haver muito diálogo, tem que haver o que está por detrás de tudo isso, para saber. Eu não posso, assim, com certeza, não conversei com o conselheiro Sérgio para saber por que essa iniciativa. Deveria dar uma chance a Flávia Moretti para concluir, pelo menos, a concessão? Eu acho que sim, já está contratada, a prefeitura já investiu algum recurso próprio para a FIP fazer um estudo aprimorado. Ontem mesmo, em Brasília, conversei com um empresário importante que disse que tem interesse, se houver a terceirização do serviço de água e esgoto de Vaza Grande, ele tem interesse em vir participar. Então não há porquê. Além disso, eu acredito que a iniciativa privada toca muito melhor do que uma intervenção nesse momento. Vamos lá, prefeito, olha só. Primeiro, a senhora ficou surpresa quando o presidente do TCE clamou pela intervenção. Ficou mais surpresa ainda quando o deputado Júlio Campos fez a sua ampla defesa, digamos assim. Eu quero que a senhora traga para a gente como recebeu essas manifestações. Olha, eu fiquei muito surpresa com a postura do Sérgio Ricardo, do Júlio Campos também, deputado Júlio Campos. É muito bom ver que eles acreditam, os dois acreditam no trabalho da concessão, no trabalho que eu tenho feito. Desculpa, vou ter que interromper. Não, mas quando o presidente do TCE pede intervenção, ele está acreditando na sua administração? Sim, ele falou no termo. Estive com ele, a gente conversou sobre o tema. Na verdade, ele falou assim, não, eu pedi a intervenção por causa de hoje, que ainda tem que ter investimento, tem que ter trabalho, técnica, o DAI, até que se aconteça a concessão privada. Porque é verdade, eu tenho que continuar gerindo, o DAI tem que continuar fazendo o seu funcionamento. E nós temos várias dificuldades dentro do DAI. Dificuldade financeira, orçamentária e a dificuldade técnica do Departamento de Água e Esgoto. Então, a intervenção, ela caberia, que nem eu falo, a intervenção eu entendo, se for para a parte operacional de hoje do DAI, enquanto tramita a concessão privada, porque a concessão é uma fase, ainda tem como diz, tem ainda o plano de saneamento, eu já contratei a FIP. A FIP está fazendo o diagnóstico, apresentou o diagnóstico, agora nós vamos passar para o Plano Municipal de Saneamento Básico para a Câmara Municipal em 2026. A Câmara vai ter que fazer audiência pública, nós vamos discutir com a população, vamos fazer a modelagem contratual. Então, esse é um trabalho paralelo ao Departamento de Água e Esgoto, porque o Departamento de Água e Esgoto ele também tem que ter aquele suporte de recursos financeiros hoje imediato, que o município não tem esse recurso aportado. Então, a senhora aceitaria a intervenção? É o que eu falei, depende dos termos, sim, eu acertaria. Mas, de qualquer maneira, tanto a intervenção, como a concessão privada, como a operação em si, nós não podemos deixar que é preocupante a operação do DAI até que aconteça a concessão. A concessão está em andamento e nós precisamos de recurso para socorrer o DAI. O governo do estado fez o encaminhamento de um recurso para as bombas e para umas linhas de adutora, porém por convênio via a nossa Secretaria de Obras e a Cinfra do estado, e isso é um trâmite de gestão pública, né? Que aí ainda está em trâmite, aguardando documentação, essas coisas todas para a gente fazer licitação, a compra, todos os equipamentos, tudo. Então, é um trâmite que vem se arrastando durante o ano, que se arrastou durante o ano 2025.
Mas só esse valor consegue o DAI se segurar, fazer as obras que precisa até a concessão privada? Não. Nós precisamos contratar empresas que fazem medição de água, a hidrometração, e nós não temos esse recurso. Então, a intervenção pode nos suprir a isso, a questão orçamentária e técnica, e a intervenção não exclui a concessão privada da água, de forma alguma. Ainda que não haja intervenção. Mas isso cabe ao governador e à Assembleia Legislativa decidirem. Eu estarei pronta para dialogar, conversar, se assim eles quiserem. Ainda assim, o DAI não consegue andar com as próprias pernas e a Prefeitura também não. Então precisa dessa ajuda, pelo menos do Estado, para essas questões mais básicas do departamento neste ano, por exemplo. Sim, justamente. Na gestão. Na gestão até que venha a concessão privada, que a gente bate o martelo lá do leilão do Departamento de Água e Esgoto. Prefeita, certamente essa prospecção, captação dessa empresa privada para poder assumir essa questão do DAI lá em Várzea Grande está andando, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: quanto hoje estima-se que realmente esta empresa deveria investir aporte financeiro em Várzea Grande para que solucionasse de forma definitiva essa questão do saneamento lá e da logística da água em Várzea? Quanto ela teria que fazer de aporte hoje, essa empresa, para poder fazer isso funcionar? Eu vou ser sincera para você, esses valores vão ser levantados a partir de março de 2026. Entendi. Após a modulação, a confecção do contrato, da parte contratual da concessão privada. Nós não temos hoje, não posso fazer esse valor também, até uma questão de segurança de mercado, esse valor, eu levantar ele agora aqui, porque não fechou os estudos de valores de quanto DAI vale, quanto que tem que ser investido, ainda não se fechou esses estudos técnicos, então eu tenho que me conter a estimar. É claro que eu já tenho alguns números, mas a estimar eu tenho que conter. Só que os valores que a gente estaria aportando aqui numa intervenção, por exemplo, são valores para a gente... quando a gente quer vender uma casa, a gente pinta a casa, a gente organiza a casa, a gente arruma o jardim. Então, nós queremos deixar o DAI um pouco arrumado, regularizado algumas ações, algumas funções, principalmente... para que eu possa saber quanto é o valor do DAI, por causa da hidrometração. Olha, a senhora disse que ficou surpresa tanto com o Sérgio Ricardo, o presidente do TCE, Fiquei e também surpresa com o Júlio Campos diante dessa defesa. Mas a senhora não é radicalmente contra uma intervenção e já explicou as razões. Então, Júlio Campos, quando ele faz aquele posicionamento que a senhora se surpreendeu, a senhora considera que é importante ou não? Eu quero o seu olhar sobre o que ele disse. Não, ele defendeu que a senhora deveria concluir a privatização, que o estudo foi encomendado e que deveria dar toda a oportunidade para que a senhora, enquanto prefeita, pudesse realmente concluir esse processo, ao mesmo tempo que deveria conseguir atender o abastecimento. Eu concordo com o deputado no sentido assim, eu estou tendo o protagonismo de realmente ter coragem de enfrentar a concessão privada, um processo de concessão do DAI, porque é um processo que você desgastante quanto à população, porque a gente sabe que pode ter aumento de tarifa no decorrer desse processo. A AGER já apontou a necessidade de aumento de tarifa e eu não mandei a tarifa para a Câmara Municipal, até porque eu entendo que não é o momento. Eu pontuei, é um processo desgastante perante aos vereadores da Câmara Municipal, uma coisa que todos sabem do meu embate político perante a Câmara Municipal, mas eu estou tendo a coragem e o protagonismo de caminhar com esse processo da concessão privada. Fato que outros prefeitos não fizeram. Então, pontuando isso, claro, eu gostaria de ter essa chance de concluir esse processo, né? Eu por inteira, né? Sim. Mas a ajuda é sempre bem-vinda, se a intervenção vem para colaborar, vem para ajudar, vem para a gente resolver um problema maior que é de água na torneira do Várzea Grandense, quem sou eu
para negar ou para falar não quero. Então, nesse sentido que eu coloco. Prefeita, com toda honestidade, a senhora não acha que alguns vereadores, na Câmara de Vereadores de Várzea Grande, não estão com medo de você resolver o problema? De resolver de forma definitiva o problema da água, porque, veja bem, é um problema histórico. Eu acho um que grupo não político só já eles, passou por lá. Viu? Né? Não só eles estão com medo de eu ter resolver esse problema, não só eles. A máfia mas da água, outros interesses também estão com medo, né? Outros interessados no problema da água também têm receio de eu resolver e colocar, como diz, uma pá de cal nesse assunto em Várzea Grande. Eu sei que não é imediato, não vai ser de uma hora para outra, mas que daqui uns anos vão falar, foi ela que começou tudo e resolveu. Posso até não ter, né, resolver de uma hora para outra, não estar mais no cenário político, mas eu vou ser lembrada daquela que começou o processo de resolução da falta de água em Várzea Grande. Pois é, essa resistência política lá em Várzea Grande em relação à concessão, e nós acabamos de citar o deputado Júlio Campos. Muitos ou alguns desses vereadores são ligados à força política dos Campos. Como que fica o seu diálogo com ele, com o Júlio, com o Jaime, sobre essa situação toda, das demandas de Várzea Grande e também desses embates políticos que acontecem entre a senhora e a Câmara Municipal lá de Várzea Grande? Olha, eu, por falar na questão da Câmara, eu vejo assim que todos os vereadores, 100% dos vereadores, se elegeram com a pauta da água também. Se você pegar na rede social deles, na campanha deles, todos eles se pegaram na questão da água. Seja de uma maneira ou de outra, falando de um jeito ou de outro, se pegaram que estariam de frente para cobrar o executivo para resolver a água, e hoje eles cobram, inclusive, o executivo na tribuna sobre a resolução da água. Então, quando eu mandar uma matéria para eles lá na Câmara, que é essencial, que é o plano de mobilidade de saneamento básico, mais a modulagem da concessão do departamento, modulagem contratual, o modelo do contrato da concessão, onde eles têm que aprovar, passar isso por aprovação para eles, eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar. Porque haverá uma pressão popular, primeiramente. Haverá uma população da própria mídia, da imprensa também. E eles terão que fazer o papel da qual eles foram eleitos e representar cada cidadão varzea-grandense ali na tribuna e no voto deles. Então, eu não vejo empecilho na Câmara Municipal de votar, por mais que seja de outro grupo político ou não. É claro que hoje a gente tem as maiores dificuldades de administração referente à Câmara, mas é mais referente ao presidente, que é uma pessoa que se declarou opositor meu. Então, mas dos demais vereadores, tudo muito tranquilo, eu tenho certeza que eles vão apontar essa necessidade. Prefeita, a senhora ficou pensando quando o professor Haroldo perguntou, né? Será que os opositores têm medo que a senhora conquiste esse legado, né, da prefeita que conseguiu colocar um ponto final na secura da torneira no município? Mas a senhora disse o seguinte, olha, pode ser, mas eu iria também acabar aí com aqueles que se beneficiam da água. Se beneficiam de que forma, prefeita? Politicamente ou economicamente também? E a senhora poderia nominar aqui quem são aqueles que lucram politicamente e economicamente com esse eterno desabastecimento de água em Várzea Grande? Ah, mas aí olha só, politicamente a gente tem todo um grupo que sempre se elegeu à base da promessa da água, né? E aí vai acabar a promessa. Nós temos também a questão, economicamente, nós temos todos os serviços, né? Serviços de caminhão-pipa, de entrega de água, de contratos, serviços de furar poços no município. É o município que mais tem poços, se duvidar, no estado de Mato Grosso. É Várzea Grande, gente. Não levantei isso, não. Mas tem poço para todo lado, gente. Tem bairro que cada casa tem um poço. Mas foi algo necessário. Era a única forma mas de ter água. É um serviço econômico, né? É uma economia. E muito rentável, né? É rentável. Então, assim, tem de todas as formas. Tem os interesses econômicos, tem os interesses
político, tem os interesses sociais, porque uma população com mais baixa renda, com menos economia, porque falta água no município, não gera emprego, a empregabilidade é baixa no nosso município, porque nós não temos como atrair mais empresas de alto poder, de alto potencial de economia, fica mais baixa a população, aí tem a questão do potencial eleitoral também, que passa a ter mais baixa capacidade eleitoral. Então, tudo isso são interesses que envolvem a pauta de água em Várzea Grande. Olha, até o próprio governador Mauro Mendes comentou sobre o pedido de intervenção e o desabastecimento de água. Vamos ouvi-lo. O problema de Várzea Grande é de muitos anos, né? Eu, como governador, eu não posso assumir todos os problemas de todas as prefeituras. Eu tenho os problemas do Estado para resolver. As prefeituras precisam, senão todo prefeito que não der conta de resolver um problema, ele joga para o governador. Todo problema que os governadores não der conta, joga para o presidente. Os prefeitos precisam assumir as suas responsabilidades. Tem solução. Não dá para jogar tudo no colo do Estado, né? Porque senão o Estado começa a deixar de cumprir as suas obrigações para ir cumprir obrigações dos prefeitos. Então, assim, em tese, eu preciso conhecer um pouco mais, né? Mas a gente precisa ter mais clareza, né, daquilo que está acontecendo para emitir uma opinião mais abalizada. O Ricardo citou a questão de quando o senhor foi prefeito e ele vereador, na verdade, anterior ao senhor, começou aquela privatização da Sanepar, né, se não me engano. Não, quando eu fui prefeito... Essa seria uma solução? Não, né, a concessão de Cuiabá foi feita na administração anterior que eu fui prefeito. Quando eu entrei, essa concessão estava muito ruim. Eu fiz uma intervenção na concessão, reorganizei a empresa e devolvi para a iniciativa privada. Ponto. E o investimento feito em Cuiabá, que resolveu definitivamente o problema de água e de esgoto, está sendo feito e foi feito pela iniciativa privada. Então, Várzea Grande talvez seja um caminho, tomar o mesmo caminho que Cuiabá fez. Por que não faz uma concessão? É uma boa pergunta. Hoje, Mato Grosso tem dezenas de municípios que fizeram concessão da água e esgoto. Porque no final do dia o cidadão paga pela água e paga pelo esgoto. Agora, qual que é o pior preço? É pagar pouco ou pagar muito e não ter o serviço, não ter água. É não ter água que é o pior dos preços. Então, Cuiabá já resolveu esse problema, nós resolvemos esse problema lá na administração. Quando nós intervimos numa empresa, reorganizamos as metas, as condições contratuais, fizemos trocar os investidores na época, porque ele não tinha condição de investir, e hoje Cuiabá não se fala mais em falta d'água, não se fala mais em problema de esgoto, está muito equalizado esse problema. Várzea Grande poderia tomar, como outros municípios do interior já tomou, como centenas de cidades brasileiras tomaram. Isso não é novidade, como milhares de cidades do mundo inteiro fazem isso. Bom, vamos lá, prefeita. O posicionamento do governador Mauro Mendes. A parte final da entrevista, o que ele traz de norte é o que a senhora já está executando. Justamente. Ponto final. Agora, a parte inicial, quando ele diz o seguinte, olha, ele não diz com essas palavras, sou eu que estou traduzindo aqui para todo mundo entender. Olha, esse abacaxi o governo não vai pegar para descascar, não. Ou esse deserto a gente não vai administrar. A senhora, em algum momento, se sente ou se sentiu abandonada pelo governo nesta demanda? Água em Várzea Grande ou não? Ou a senhora se sente amparada? Não, eu vou ser sincera, a hora que eu vi a declaração do governador no todo, claro que ele deixou bem claro que realmente é um problema do município resolver. É um problema do município, é um problema dos prefeitos resolver, da prefeita resolver, e é o que nós estamos fazendo pela concessão privada. A minha dificuldade é atender um volume imediato agora, dar uma solução imediata ao munícipe por conta de falta de recursos. E aí eu falo assim, eu sou a maior segunda cidade, a segunda maior arrecadadora do ICMS estadual. Está chorando então com o Pires para ter mais dinheiro. E eu tenho uma devolutiva de 13 milhões ao mês somente. Está desamparada. Eu estou desamparada. 13 milhões não paga a minha folha. Eu não tenho como investir para resolver de forma imediata o problema da água. Tá bom, mas só que vai imediata, porque é o seguinte, mesmo que a concessão venha, eu tenho
A concessão vai passar. Passa maio, junho, faço o leilão. Bato lá na B3. Meu sonho é fazer leilão lá no B3, em São Paulo, do DAI. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas bato lá o leilão do DAI. Eu tenho que, de hoje até, garantir para o cidadão um abastecimento contínuo de água mínimo até a concessão conseguir vir e começar a tomar conta Sim, da você tem gestão. um problema claro de processos, de governança. De governança, de gestão. Se eu tivesse o recurso hoje para contratar uma empresa para colocar hidrômetro, que deve custar em torno de 50 milhões de reais, eu contrataria uma empresa hoje para colocar hidrometrizar toda a Várzea Grande em 6 meses. Eu estaria com 40% de hidrômetro na Várzea Grande. Não tem esse recurso. Mas eu não tenho esse recurso. Pois é, Então, esse socorro é bem-vindo ao governo do estado. Ele pode não intervir, mas ele pode me mandar. Ah, mas você não pediu isso. Nós pedimos, primeiramente, as bombas e os recursos para fazer as adutoras, para fazer interligações dos bairros. Os reservatórios do PAC está sendo construído, já está com ordem de serviço, já está sendo construído. São 5 reservatórios de água, porque nós não temos reservação. Nós destravamos uma obra de um processo de 2013 da Caixa Econômica Federal, do PAC 2, ou PAC 1 ou PAC 2. E 5 reservatórios no município vão ser construídos de água, já foi licitado e ordem de serviço dada. Então, nós estamos preparando o DAI para receber a concessão privada. Agora, um recurso seria muito bem-vindo nos ajudar. O que eu não entendo, que eu tenho dificuldade de entender, exatamente nessa linha de raciocínio sua. Por exemplo, eu tenho que ter recurso para corrigir as ligações de água. Estourou um cano aqui, eu tenho que ter o dinheiro, porque eu tenho que ter o cano, o recurso, a mão de obra, aí isso custa. Sim, perfeito. E assim, X, ó, eu não tenho. Pois é, o que me deixa mais desconfortável é o seguinte: Várzea Grande tem senador da República, Várzea Grande tem deputados estaduais, tem deputados federais, tem o governador que é do mesmo grupo político do senador da República. Será que não é possível que essas pessoas entendam que o bem comum precisa ser alcançado em Várzea Grande? Por conta disso, emendas parlamentares, recursos públicos, ao invés de você, por exemplo, de ter um duodécimo bilionário para um determinado poder por parte do governo do estado de Mato Grosso, diminuir o duodécimo, fazer um repasse importante para Várzea Grande, que precisa desse suporte, até que se faça a privatização. Está entendendo essa movimentação de governança? Então, é essa movimentação de governança que eu passei o Pires o ano de 2025 todo e tenho trabalhado pedindo esses recursos. Nós não tivemos nem, no total, nem 15 milhões de recursos, a maioria tudo para a saúde, para a água não veio, o recurso só veio 20 milhões do governo do estado, que é por convênio, que ainda nós não estamos utilizando. Estamos ainda em fase de aprovação de projeto e contratação. É um processo longo dentro da Cinfra com a Secretaria de Obras. Prefeito, a concessão vai demorar. O que concretamente a população de Várzea Grande pode esperar da Prefeitura sobre distribuição de água em 2026? Olha, concretamente nós estamos assim... Tá, vai? Eu vou repetir. Vai precisar de ajuda. Apagando fogo sem água. Mas nós estamos fazendo o quê? As interligações entre um bairro e outro, se concluir os reservatórios de água, esses 5 reservatórios do PAC, que nós já licitamos, de estar em fase de construção, dada a ordem de serviço, nós vamos conseguir reservar mais água. E nesse reservatório eu não preciso dividir a água dos bairros, eu posso entregar água para todos os bairros automaticamente, eu não preciso fazer aquele agendamento, então sempre vai fluir água. E nós vamos preventivamente, né, sempre de acordo com o caminhar, arrumando as rupturas que vêm acontecendo, liberando o dinheiro das bombas e das dutoras. Em 2026 nós também vamos fazer as interligações entre as dutoras, uma ou outra, ampliando a rede. Tá certo, prefeito. Olha só, nesse momento aqui, vamos para um breve intervalo, mas na volta tem muito mais. Inclusive, a prefeita disse que querem o cargo dela, nem que seja no tapetão.
Tem muito ainda. Conto com você. A notícia de frente. Oferecimento. Pisato Materiais Elétricos. A titular na sua obra. Ferragens Amazon. Quase tudo em um só lugar. Fone 3359-6216. E Livraria Janina. Livros, papelaria e presentes. Fone 3622-1234. Não compre no escuro. Ligue Pisato. Alta e baixa tensão com as melhores marcas e preços para empresas, atacadistas e distribuidores, residências, condomínios, loteamentos e fazendas. Ligue Pisato. Materiais elétricos. Pura energia. Ferragens Amazon. Ferramentas, EPIs, abrasivos e muito mais. Preço justo e entrega rápida. Ferragens Amazon. Quase tudo num só lugar. 3359-6216. Nesse Volta às Aulas, tudo em um só lugar. Livros, cadernos inteligentes, fichários, estojos, lápis infinito, lápis de colorir e todos os itens da lista escolar das crianças com a maior variedade de mochilas da cidade. Conte com uma das lojas mais antigas da cidade. Livraria Janina, há 48 anos buscando o melhor para atendê-los. Avenida Getúlio Vargas, Cuiabá e Várzea Grande Shopping, 65-3622-1234. Chegou a hora de renovar as esperanças, de transformar sonhos em realidade. Boas festas e um ótimo 2026. A magia e os prêmios estão de volta. Natal Premiado CDL. A cada R$50 em compras nas empresas participantes, você concorre a um carro e 2 motos 0 km, 2 caminhões cheios de prêmios e vale compras de R$1.000 e R$3.000. Acesse o aplicativo Natal Premiado pelo QR Code, junte seus cupons e participe. O sorteio é 18 de janeiro. Natal Premiado CDL. Boa sorte e boas festas para você. Atenção, homens que pensam em cometer crime contra a mulher. A lei mudou. Quem matar uma mulher pode pegar até 40 anos de prisão. Atenção, 40 anos de prisão. Em Mato Grosso, todos os feminicídios foram solucionados pela polícia. Aqui é tolerância zero contra quem bate, maltrata ou assedia a mulher. As forças de segurança estão preparadas para acolher você. Denuncie. Ligue 181. Ser Família Mulher. Governo de Mato Grosso. Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Hoje a edição especial de 26 de dezembro, uma entrevista com a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti. Prefeita, antes de chamar aqui o intervalo, eu disse sobre algo que veio da oposição, uma comissão processante por conta do slogan nos uniformes. E a senhora fez uma declaração no mês de novembro, trazendo o seu olhar sobre esse desgaste lá no parlamento. Vamos relembrar exatamente o que a senhora disse lá no finalzinho do mês de novembro. Vamos rodar aqui. Eu não tenho receio algum, porque o secretário conduziu o processo, mas não vou entrar em mérito. Minha defesa será apresentada perante a Câmara Municipal no prazo legal, via meu advogado, que será constituído. E nesse sentido, vamos aguardar o caminhar. Os vereadores estão fazendo o papel deles. É claro que é muito que a gente vê aí, é um movimento político, né, da presidência da Câmara Municipal, vocês podem ver, da presidência e não dos vereadores em si. Eles entendem que eles têm a prerrogativa de fiscalizar, então faz parte de abrir o processo para eles se inteirarem das provas ou não, se tem prova ou não de alguma coisa. E aí vamos aguardar a decisão. Mas que é cunho político, é. Os irmãos que já fizeram aí denúncia contra a senhora, tem alguma influência política para estar fomentando essas denúncias na Câmara? Bom, eu sinceramente não procurei saber quem são as pessoas que denunciaram. Tem lá o nome na ação, mas eu não fiquei atrelada a isso. Até porque se quisessem ter investigado, ter oficiado, pedido informações de uma maneira previamente para a prefeita, para a minha pessoa, eu teria consignado a minha defesa, a apresentação de documentos. Mas eles optaram por uma comissão processante. Mas a análise, a defesa técnica será feita. Eu não vou julgar quem denunciou.
Mas a forma que foi aberta a comissão processante é que eu questiono e por isso eu vinculo a um posicionamento político do presidente da Casa Legislativa. A senhora errou? Ou o secretário de Educação errou ao escolher o slogan? Eu não tive participação, mas não vou entrar em mérito, eu vou deixar para minha defesa. É mais para me tirar da onde eu estou. Entendeu? Um cunho político do presidente da casa, que fica mandando um recado para a prefeita na tribuna, que fica falando, prefeita, estou mandando um recado para a prefeita. Gente, isso não é postura de presidente de Câmara, de representante numa casa legislativa. Me perdoe. Me perdoe, ele falta com a verdade várias vezes na sessão da Câmara. Então vamos pontuar sinceramente, é cunho político, apenas para ganhar no tapetão a Prefeitura de Várzea Grande. Olá, prefeita. A senhora utilizou aí de um termo muito empregado, né, nos jogos de futebol. E aí, quando a senhora fez essa referência aí que estão querendo o seu cargo no tapetão, quem são esses jogadores? Quem estaria em campo para tentar tirar a prefeita Flávia Moretti do cargo dela? O presidente da casa, Vanderlei Cerqueira. Só ele? Ele está coordenando isso. Não ele joga é o coordenador. sozinho? Ele não joga sozinho. Ninguém joga sozinho, né? Sempre tem um time, né? O camisa 10. Sempre joga. O camisa 10. Eu não vou colocar ele como camisa 10, mas assim, sempre tem um time, né? E um time sempre tem um que lidera e ele é o líder. Ele quer, sim, ele faz por todos os meios, toda a habilidade. Ele, desde o começo, ele sempre quis mandar na prefeitura. Meu desgaste com ele começou na transição, quando eu não aceitei lotear as minhas secretarias, inclusive a Secretaria de Saúde, da qual ele exigia ser o dono da secretaria, indicando um secretário, e eu não deixei isso acontecer. Então não é de hoje que eu tenho me confrontado com ele, com o presidente Vanderlei Cerqueira, e é claro que ele é um articulador para me tirar da minha cadeira da prefeitura, porque sabe que eu estou ali para fazer para os varzeagrandenses, para mudar a forma do sistema, e eu não entrei no sistema como eles queriam que entrasse. Entendeu? Diálogo eu tenho com todos os vereadores, houve contemplação com vários vereadores dentro da gestão pública, atendendo os vereadores em vários setores. Então, inclusive ele, o presidente da casa, atendi pedidos de vereadores. Você vê a Câmara Municipal, que logo no começo eles queriam a Câmara. Eu mandei a lei para a Câmara para tentar um acordo, um diálogo com eles. Mandei a lei para ia ceder a Câmara dali 6 meses. Eles, não, tem que ser imediato. De forma imediata, a guarda mudou da Câmara para lá. Então é isso aí. Essa história é longa, mas é verdadeira. Sim. Então hoje eu posso vir com aberta a comissão processante, essa comissão dos uniformes, Luciana, eu posso declarar que ele quer, sim, de qualquer forma, procurar algo para tentar e tirar a prefeita Flávia. Lembrando que o secretário de Educação que foi feito foi o Igor, foi o anterior, que fez os uniformes, né? Era um secretário indicado, inclusive, por ele, entendeu? Pelo Vanderlei Cerqueira. Então, ele que conduziu todo o processo desses uniformes. Foi uma jogada ensaiada, então? Já foi de caso pensado? Se ele que indicou e é por conta do slogan que a senhora está com essa comissão processante, então isso já foi articulado lá no passado? Então, vamos deixar a pergunta e os pormenores para que todos os nossos cidadãos refletem, né, e vejam necessário, inclusive os vereadores que não sabem disso. E o secretário diria que foi ele? Uma armadilha? Assim, mas eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, nem sabia dos slogans. E tem um detalhe importante disso tudo, né? Na sua ausência, quem assume? O vice. É o vice, mas o Tião é declarado que ele não senta na cadeira, né? Tudo bem. Todo mundo sabe que o Tião já declarou que ele não tem interesse de ser prefeito e ficar na cadeira. Mas qual foi a movimentação dele frente à formação da comissão processante do Tião? Ele falou alguma coisa? Saiu em sua defesa? Ele inclusive não saiu a minha defesa, não falou nada. Não falou então, nada. Deixa aí a pergunta para vocês perguntarem exatamente, a ele, a imprensa pergunta exatamente, porque ele é vice, né? No começo, ele não do levantou mandato. nenhuma defesa à minha pessoa, exatamente, meu vice, entendeu? E ele mesmo falou que ele não quer sentar na cadeira. Ele não sentando, ele renunciando,
o primeiro a sentar é o Vanderlei Cerqueira. Mas isso não vai acontecer, porque Deus é maior, a fé é maior. Não cometi nada de errado, não cometi nada de improbidade de nenhuma forma. E eu tenho certeza que isso aí só não passa para gerar uma crise política que novamente afeta a população de Várzea Grande. Por quê? Havendo uma crise política no município, aqueles detentores de recurso, como o próprio governo do estado, o Senado, o governo federal, fica assim, gente, como que nós vamos mandar um recurso numa instabilidade política dessa do município? Então vamos colocar a mão na cabeça, vereadores. Vamos colocar as mãos na consciência, nos conscientizarmos que crise política só faz com que a população de Várzea Grande perca recursos aonde nós estaríamos investindo mais na população, inclusive na água. Prefeito, esse papel institucional de conversar com o presidente da Câmara não seria do Tião da Zaeli? Não é mais? Ele fez esse papel ou não fez? Como a senhora analisa essa situação e como fica daqui para frente? Ficou porque alinhado, sem diálogo, piora a situação. Desde o início ficou alinhado que o Tião conversaria, discutiria com o presidente da Câmara, com os vereadores, mas isso não evoluiu. Né? Hoje a secretária de governo faz uma interlocução junto com o meu líder de governo, entendeu? Junto com outros secretários também faz interlocução, até o Marcos. Mas eu tenho um diálogo muito positivo com todos os vereadores, quase todos, né? Um ou dois que não converso. Mas assim, tirando o Vanderlei, mais um ou dois, os demais, todos eu tenho conversado, dialogado diretamente, conversado, alinhado ações. É lógico que quando você fala assim, mas eles abriram uma comissão processante, eles votaram a favor. Claro que eles votaram a favor. Para eles investigarem, para eles saberem o que tinha. Né? Eles concordarem em abrir. Não quer dizer que essa comissão processante vai adiante. Eles vão investigar, vão ver as provas. Né? Então, eles estão fazendo o papel deles. Os demais vereadores, por que eles votaram, então, a favor da abertura? Eles estão certos, eles têm que fiscalizar, eles têm que apurar quem é o responsável. Certo? Certo. Mas a abertura de uma comissão processante logo no seu primeiro ano de mandato, ainda que ela não dê em nada, já não é um sinal um pouco complicado para o restante do seu governo em relação a essa base que você tem que ter de governabilidade em Várzea Grande? Sim, Daniel, não posso mentir para você. É complicado, aí eu penso, é muito sério, a gente não pode desmerecer, seja qual que é a matéria, mas sendo uma comissão processante, não pode desmerecer, mas eu tenho fé mesmo que tudo isso vai passar e nós vamos conseguir consolidar uma base boa em Várzea Grande, fortalecida, e tudo mostra o desespero, que eu estou fazendo uma boa gestão. Prefeita, a senhora disse, olha, o meu vice, Tião da Zaeli, não se posicionou, ou seja, ele se manteve em silêncio. O silêncio do seu vice, nesse caso, a incomoda? O silêncio de Tião da Zaeli desprotege a senhora? A senhora esperava mais de um vice-prefeito? Dizem que o homem, ele é o protetor da mulher. Ele não está protegendo a senhora ou deveria proteger? Primeiro que eu não me sinto desprotegida de forma alguma, porque quem me protege é Deus. Quem me protege é Deus. Homens para jogar pedra numa mulher quando está na postura, tem um monte. Né? Na caminhada de uma mulher a gente enfrenta muito a questão da misoginia política de gênero. Né? Então, não me sinto desprotegida pelo silêncio dele. Você ficou como? Para mim ficou indiferente. Indiferente porque quando uma pessoa se silencia, a gente compreende as articulações. Então, o fato é que não é de hoje que eu tenho esse embate com o presidente da Câmara Municipal, Vanderlei Cerqueira, onde ele causa uma crise política no município, causando prejuízo à população. Para você ter ideia, na Câmara Municipal tem PCCS que eu preciso fazer o concurso público dentro da Câmara e eu preciso ter os PCCS aprovados para abrir o edital do concurso público.
e não foi aprovado. Ele fica segurando lá o Vanderlei, porque ele é o presidente da casa, ele não põe para votar. Então ele está prejudicando todo o funcionalismo público de uma cidade e todo o futuro de uma cidade. Então, assim, essa crise política que o Vanderlei quer causar, o presidente Vanderlei, ele causa. O silêncio do Tião, ele é vice. Então, né? Só para a gente concluir essa parte do silêncio, se fosse o contrário, se fosse o Tião, nesse momento, sofrendo uma injustiça, porque, pelo que a senhora externa, estaria sendo injustiçada no município com esta comissão processante. A senhora o defenderia, se preciso fosse, ou a senhora também iria se manter em silêncio, adotar a conduta dele? Não é vocês já perceberam, né? Não é o meu, não é meu vestido, não é meu costume ficar em cima do muro ou em silêncio. Eu tenho sempre uma postura de tomar posições, seja positiva, seja negativa. Então, assim, de qualquer maneira, algo eu ia tomar. Eu tenho coragem de colocar a minha palavra, eu tenho coragem de colocar a minha conduta, a minha postura, o meu agir, o meu pensar. E é por isso que eu estou como prefeita, que eu ganhei as eleições, porque eu tive coragem de me posicionar. Então, não é minha postura ficar em silêncio, minha postura é me posicionar. Como eu estou aqui hoje falando para vocês, eu me posiciono referente ao presidente da Câmara e me posiciono referente ao Tião no sentido que fiquei triste ou não fiquei? Não, para mim, a posição dele hoje, se ele falasse assim, Flávia, estou te defendendo na comissão processante, é injusta essa comissão, não ia mudar o meu cenário quanto aos vereadores, entendeu? Os vereadores, eu preciso mostrar. Aquela crise grave que houve entre a senhora e o Tião Donzelli foi resolvida? Sim, resolvida. Totalmente? Resolvida. Nós participamos. O Tião é o meu vice, ele atua praticamente dentro da educação e na gestão do DAI. Ele está conduzindo essas duas pastas. Né? O Igor, inclusive, Igor Cunha, hoje secretário de Educação, veio da FEComércio, junto com o FEComércio, se eu não me engano, né? Com ele trouxe o Igor, um gestor muito bom, está lá conduzindo a educação, então ele está fazendo a parte dele, que a gente combinou, que nós articulamos, e dentro do Departamento de Água e Esgoto, que é a gestão, que mesmo sem orçamento, ele está lá tentando fazer essa gestão do Departamento de Água, enquanto eu, dentro do meu gabinete, do gabinete da prefeita, estamos conduzindo o quê? A concessão do Departamento de Água. Então, são duas vertentes e ele está trabalhando comigo. Agora, o fato dele se não manifestar sobre a comissão processante, acho que faltou perguntar para ele não se manifestou, então... Talvez tenha faltado. É uma coisa diálogo, não faz diferença para mim, porque o que me interessa é o que os vereadores vão compreender e entender e chegar na minha defesa e compreender que eu não tenho nada a ver com aquilo. Prefeita, em recente evento do PL Mulher em Sorriso, eu estive lá, né, e eu realmente fiquei bastante, assim, desconfortável, né, porque eu percebi em você, na sua fala, uma angústia muito grande, né, uma fala, quase que um pedido de socorro, né, uma angústia, um sentimento assim, sabe, de decepção muitas vezes, né, com a política, né, com o que você vem enfrentando ali em Várzea Grande, e deixou com clareza para mim, né, talvez não tenha passado isso para as pessoas, né, e que realmente a sua gestão lá, ela é repleta de perseguição por todos os lados, né. A gente sabe, eu como professor de pós-graduação em gestão pública, né, que é muito difícil você fazer gestão. Não é fácil. Numa cidade em que você não tem perseguição, já é difícil, quanto mais com tanta perseguição assim, o qual você teve no primeiro dia de gestão. Eu me lembro muito bem, boicotaram bombas por todo lado, foram falar com o presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, ele disse, não, entendeu? Ali ela quer privatizar o DAI, a tarifa vai aumentar 200%, sem consulta nenhuma, sem estudo nenhum. Você vê que foi um enfrentamento não de oposição, mas de ser do contra. Como é que você se sente entendendo que você ainda tem alguns anos pela frente, né, para enfrentar desafios que não serão fáceis na condição de mulher, porque você realmente sempre se coloca numa situação bastante confortável com relação a toda essa perseguição? Olha, eu sabia que não ia ser fácil, né? A gente está terminando o primeiro ano de gestão
e numa gestão que teve ruptura desde as eleições, né? Eu era aquela improvável, impossível e venci. Não vai ser fácil, não foi fácil o primeiro ano, não vai ser fácil os próximos 3 anos, vai ser difícil. É claro que eu falo assim que muita coisa, Luciana, então você que é a mulher da bancada, eu e você como mulher, muita coisa eu enfrento por ser mulher, o fato é esse. Se fosse um homem sentado na cadeira, ele seria diferente. Tem que provar todos os dias que é competente, eu tenho que provar todos os dias que eu sei, que eu conheço e que sou competente. As dificuldades, o que eu falo como mulher na política, que é o que a gente estava tratando naquele evento do PL, né? A gente não pode desistir. Eu não vou desistir de Várzea Grande, não vou desistir dessa política que eu assumi esse compromisso com a prefeitura, com o município, com o cidadão de Várzea Grande. Mas é difícil. A gente tem que pedir socorro, sim. A gente tem que pedir socorros para os nossos líderes, como eu estava ali naquele momento. Nós temos que pedir socorro para a população, sim, um apoio populacional, sim. Porque às vezes a gente acha que só lutando sozinha que nós vamos dar conta, não é. Nós precisamos de todos juntos. A verdade é que não será fácil, os próximos 3 anos, já não foi fácil, mas nesse primeiro ano de gestão, apesar de todas as dificuldades, de todos os contras que vieram, nós estivemos muito próximos. Nós tivemos deputados acreditando, mandando recurso, nós tivemos pessoas capazes, como a minha secretária de saúde, o meu secretário do meio ambiente, todos os secretários trabalhando para isso acontecer, do turismo, trabalhou com a FIT Turismo, todos os secretários, a comunicação que ultrapassou os limites de Várzea Grande para o estado inteiro se comunicando com Várzea Grande. Então, assim, nós tivemos toda uma caminhada junta de todos os secretariados. Isso fez a diferença nesse 1 ano e fará a diferença nos próximos 3 anos, pode ter certeza. É certo, prefeito. Olha, mais um breve intervalo, mas vamos continuar ainda e tem declarações bombásticas. Flávia Moretti seria uma boneca com defeito? Você não pode perder. A notícia de frente. Oferecimento. Pisato Materiais Elétricos. A titular na sua obra. Ferragens Amazon. Quase tudo em um só lugar. Fone 3359-6216. E Livraria Janina. Livros, papelaria e presentes. Fone 3622-1234. Não compre no escuro. Ligue Pisato. Alta e baixa tensão com as melhores marcas e preços para empresas, atacadistas e distribuidores. Residências, condomínios, loteamentos e fazendas. Ligue Pisato. Materiais elétricos. Pura energia. Ferragens Amazon. Ferramentas, EPIs, abrasivos e muito mais. Preço justo e entrega rápida. Ferragens Amazon. Quase tudo num só lugar. 3359-6216. Para fechar o ano, vamos curtir um super show especial Imagine Dragons. Eles colecionam prêmios e uma legião de fãs. Venha se divertir ao som da banda que é sucesso em todo o mundo. Próxima quarta, 10h30 da noite. No fim de ano da Record. A Fogás e o Estrelão Gás tem um presente pra você. Compre seu gás e ganhe um pote na hora. Peça gás nas revendas participantes ou pelo app Fogás e ganhe este pote na hora. Peça agora e garanta já o seu. Semana da Virada Chevrolet. Vem junto com a última chance de começar o ano de Chevrolet novo. Novo Onix vem junto com conectividade para tudo que importa a partir de R$ 84.990 e versões com taxa zero. E novo Tracker vem junto com conforto e proteção 24 horas a partir de R$ 119.900 e taxa zero. Mas atenção, é só até 31 de dezembro. Vem junto e aproveite!
Chevrolet. Viver é compartilhar experiências ao lado de quem a gente mais gosta. Tipo viajar, fofocar sobre os famosos, falar sobre os desafios da maternidade. Aproveitar o melhor da culinária. Aprender dicas de saúde e bem-estar. Ou como cuidar melhor do nosso pet. Viver é estar sempre bem informado, atualizado, saber tudo o que acontece dentro e fora do país. Ter alguém em quem confiar e que garanta os nossos direitos. Viver é conhecer pessoas ao redor do Brasil, personagens curiosos, conferir flagrantes inusitados e curtir os vídeos mais divertidos. Há 20 anos nós vivemos todas essas experiências ao seu lado. E é claro que vem muito mais por aí. De segunda a sexta, nas manhãs da Record, logo após o Fala Brasil. O Hoje em Dia vive tudo o que há de melhor no mundo, juntinho com você. É só ouvir essas notas e você já sente. O ano termina, mas a emoção tá só começando. De Brasília Amarela ou a pé, vem sentir a nostalgia que é Mamonas Assassinas. Eu de um beijo nela. As músicas você já sabe de cor. Agora chegou a hora de conhecer a história por trás do fenômeno. Um especial que mostra todos os passos da banda, do início da carreira ao tão sonhado sucesso. Vamos gravar essa. Isso aqui é só de zoação. Quer valer quanto que isso vai fazer sucesso? A trajetória do grupo que saiu do anonimato e conquistou o Brasil com suas canções. Quanta gente, quanta alegria. Próximo domingo, 10 da noite. Na Record. O jornal A Gazeta une o leitor às notícias mais importantes de Mato Grosso, Brasil e do mundo. Um cenário em que muitas vezes a desinformação sai na frente, somos conexão com a verdade. Em nossas páginas somamos apuração, investigação, ideias e diferentes pontos de vista. Traduzimos o fato para a linguagem da população sempre. Acontecimentos, decisões e manobras podem não ficar claras para o povo. Contudo, comunicamos clareza. Em nossas páginas, o que está sob cortina de fumaça recebe luz e ganha contexto. Somos acesso, a via que desde sempre permitiu ao cidadão ter voz. Em nossas páginas, quem precisa encontra caminho para ser visto e reconhecido. É isso que o jornal A Gazeta faz todos os dias há 35 anos. Olá, o Revista Sertaneja, finalzão de semana entre o Natal e o Ano Novo. Especial aqui com Vander Violeiro. Não sofro de dor de dente, não carrego desaforo. No dia que eu morrer, quero festa em vez de choro. Tem gente que dá a vida por uma joia de ouro. Isto é uma coisa rara. É o Revista Sertaneja, sábado de meio-dia a 1h e aos domingos das 7 às 8 da manhã. Revista Sertaneja. Oh, tchau, tchau, tchau. Oferecimento Beira Rio Construção e Acabamentos. Orçou por aí? O melhor é na Beira Rio. Você vai entrando no clima. Em janeiro, os craques do futuro vão brilhar na maior competição de base do mundo. Espetáculo. A partir do dia 4 tem Copinha. O estadual mais disputado do país também está na área. 16 times, um só campeão. É bonito de ver jogar. Dia 10, Paulistão, o gigante entre os gigantes. E claro, o campeonato que move o Brasil inteiro. Dia 28, começa o Brasileirão. A sua paixão em dose tripla, na Record. Será que tá na hora de vender o carro? Será que tem emprego na minha área? Essa casa tá com bom preço?
Todo mundo pensa em fechar um bom negócio. Por isso, antes de comprar, vender ou alugar, consulte o Classe Fácil de A Gazeta. São inúmeras ofertas diárias para você descobrir como anda o mercado, buscar informações e encontrar o que você procura. Jornal A Gazeta. Há mais de 3 décadas escrevendo a verdade sobre os fatos. E tiragem diária de 21 mil exemplares. Classe Fácil de A Gazeta. Linhas de compra, venda, troca ou informação. 65-3612-6111. As músicas do ritmo da nossa terra e entretenimento nós levamos até você. TV Vila Real. É nossa, é daqui. Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Seguimos com a entrevista especial com a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti. Em algumas declarações de núcleos opositores à prefeita, um deputado estadual disparou. Flávia Moretti seria uma boneca com defeito. Vamos ouvir. A Flávia tem esse defeito, né? Toda vez que ela vai fazer um pronunciamento, ela faz questão de ofender os seus antecessores, de ofender os seus adversários. E eu acho que está na hora dela também entender que ela não é essa boneca que está aí, formosa, né? Que ela está cheia de defeito, a gestão dela é muito perturbadora, há uma briga interna insaciável, há um processo de CPI na Câmara, há um mau relacionamento dela com os vereadores, com o vice-prefeito e também até dentro da própria equipe, né? Há contradição. Então, eu acho que estava na hora da Flávia também repensar o seu posicionamento e entender que sempre o Hemocentro de Cuiabá atendeu muito bem, não só Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, a Baixada Cuiabana, porque tem uma equipe, além de mais, tinha carros de coleta que semanalmente estava fazendo coleta de sangue em Várzea Grande. Então, Flávia, acalme um pouco, minha querida. Deus a tenha. Olha só, eu acredito, eu estava nessa entrevista, prefeita, quando ele finaliza Deus a tenha, eu tenho certeza que ele quis dizer que Deus a proteja. Porque quando a gente fala Deus a tenha, é quando a pessoa, né, faleceu e que, né, fique com Deus. Mas eu acredito que ele estava pedindo assim, proteção e bênçãos de Deus para a senhora, com toda certeza. Agora, em relação à boneca cheia de defeitos, a senhora é uma boneca assim, quebrada? Não. Eu acho que o deputado Júlio é muito depois da campanha, da política, nós estreitamos muito laço. Eu tenho certeza que ele ficou um pouco magoado por eu ter inaugurado o Hemocentro. E eu falei que passaram várias gestões e não tiveram não se preocuparam em instalar o serviço do Hemocentro em Várzea Grande. Eu sei que realmente ele tem razão, o Hemocentro lá de Cuiabá vinha para cá, com o caminhão, com tudo, mas isso não contabilizava pelo SUS como um serviço do SUS dentro da saúde pública em Várzea Grande. E isso é necessário, contabilizar esse serviço para que a gente possa aumentar os recursos federais para vir para a saúde, que é o maior problema de saúde, são recursos federais que não vêm para a saúde. Então, nós tivemos logo no primeiro momento de gestão, fizemos planejamento estratégico para a gente equipar as equipes das UBS, odontológica, de atendimento, do pronto-socorro, fazer mais cirurgia dentro de Várzea Grande, efetivar mais exames de especialidade dentro de Várzea Grande, com fila zero, e também a chegada do Hemocentro para mostrar para o SUS qual é o tamanho do nosso município e a necessidade do Ministério da Saúde em enviar mais recursos. Não é nenhuma briga política partidária, mas sim uma gestão de saúde pública. Agora, a fala dele, eu sinto até com carinho a questão do Deus te protege, amém, que Deus a tenha. Que Deus a tenha, que seja bênção. E lógico que ele falou da crise política, é o que a gente acabou de falar no bloco anterior, sobre crise política, o que querem transformar a minha gestão numa crise política, que não é verdade, justamente para dificultar a gestão pública. Então a gente tem que colocar a consciência na mão, que eu tento diálogo, quem não quer dialogar é o presidente da casa apenas, o presidente da casa, o Vanderlei Cerqueira.
E a crise política vai passar, calma, nós estamos se ajeitando, estamos se acomodando todo mundo. E o que o Júlio fala de eu ser bonequinha charmosa, não é a primeira vez que a família Campos me chama dessa maneira. Eu falo que até é uma maneira carinhosa de me chamar. Perfeito. Eu não tenho defeitos, não. Todos nós temos defeitos, todos os seres humanos têm defeitos, ninguém erra. Eu estou na prefeitura, sou prefeita hoje, porém não sou perfeita, porque nós temos defeitos sim. E todos nós temos que ser humildes de coração, que nós erramos, às vezes, as tomadas de decisões. Mas a tomada de decisão de inaugurar o Hemocentro, de fazer o serviço do Hemocentro em Várzea Grande, eu não errei. Essa eu acertei. Prefeita, agora falando do relacionamento político com o seu partido, com o PL, como que a senhora classifica o seu contato com a cúpula? Eu vou citar um pouco mais atrás, quando no início do seu mandato, a senhora foi lá para Brasília, fez aquela foto, inclusive no Congresso Nacional, grande parte da bancada federal é do PL e todos sabendo que realmente Várzea Grande precisa desse apoio dos deputados federais, da nossa bancada federal, da bancada estadual, e chegou pouco dinheiro, chegou pouco recurso. A senhora diria que houve uma frustração em relação a isso, já que há um alinhamento muito grande do partido aqui, com a Prefeitura de Cuiabá, com a bancada federal, com parte também da Assembleia. A senhora esperava mais desse grupo político que a rodeia? Olha, os recursos federais, eles são previstos, passar de um ano para outro, de 2000 para vir em 2025, tinham que estar alinhados em 2024. Então, tudo que eu fiz, que eu consegui, que foram em torno, a gente conseguiu 39 milhões de reais da bancada federal, da parte do PL, né, Barbudo, Medeiros, e ainda União Brasil, o Coronel Assis, mandou 39 milhões pela Sudeco, mais para uma infraestrutura de mobilidade urbana, da qual foi, em vez de ir para a rodoviária, ir para um viaduto na Maria Andreasa. Então veio esse recurso, mas é recurso carimbado, não é recurso para custeio. E ainda veio várias emendas de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões, inclusive do senador Jaime Campos, para a saúde de Várzea Grande. Então também vem recurso específico, fora recursos de obra, tá? Então, necessariamente, e tudo isso que eu tracei na minha transição para cá, na transição. E fora que eu destravei emendas e recursos, inclusive do senador Jaime Campos, que estavam paradas desde 2021, 2022, em Brasília, já de termo de convênios, que nós vamos começar as ordens de serviço em 2026. Então, teve sim. E a gente sabe que é de um ano para o outro. Esse ano nós estamos costurando, inclusive a Coronel Fernanda já colocou 20 milhões de reais no Acelera Mais VG para saneamento básico, para vir o ano que vem. E nós vamos contemplar um bairro de infraestrutura 100% pelas emendas da Coronel Fernanda. E do governo federal, chegou alguma coisa? Essas é do governo federal que eu falei. Isso, da bancada federal. E mais ainda, teve ainda da regularização fundiária da Coronel Fernanda de 13 milhões de reais, que também veio para Reurb em Várzea Grande, que está em caminhamento de processo licitatório. Então veio o recurso, mas são recursos carimbados, que não são para custeio da máquina, para investimento, para o tapa-buraco, por exemplo, agora que eu consegui liberar um recurso dos 6 bairros do Jaime Campos, que são algumas ruas em Várzea Grande que nós vamos fazer toda a reestruturação das ruas, mas algumas ruas em 6 ou 7 bairros. Então, assim, é isso que é a diferença, né? Agora a gente já está buscando recurso para o ano que vem. Vou tentar ser um pouquinho mais específico com relação à regulação fundiária. Eu tenho alguns amigos que moram ali no Jardim Maringá 3. Vai ser feita? Pois é, a regulação fundiária será feita ali, porque 1 e 2 foi feito, né? Vai ser feita. Vai ser feita, está no projeto de uma emenda do Botelho, que era uma emenda de 2024 e que agora nós estamos executando com a licitação. Tá? Prefeita, no primeiro bloco dessa entrevista, a senhora citou o Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Chapada dos Guimarães está sendo preparada para receber o turista. Cuiabá, nós temos aqui o Parque Novo Mato Grosso, em que o próprio governador Mauro Mendes o comparou com a Disney, né, que todos criticavam no começo e se tornou algo de visitação mundial. Várzea Grande, se tiver de fato as linhas operando aqui,
tem como preparar algo para recepcionar melhor o turista em Várzea Grande? Porque nós temos aqui turistas estrangeiros que chegam ao aeroporto e não ficam em Várzea Grande, muitas vezes nem em Cuiabá, segue direto para o Pantanal. Tem algo para segurá-los em 2026 já? Porque pelo menos é a previsão de ter essas linhas. Nós estamos assim, nós fizemos um projeto da orla do aeroporto, de melhoramento de toda a orla do aeroporto, fechando a área do Pirineu, mas aguardando ainda a COA, a ANAC, tudo porque eu preciso de uma sessão diária do aeroporto, para a gente fechar toda aquela orla, que hoje é só ali na Murilo Domingos, né, antiga 31 de março, na Murilo Domingos. A gente fecharia toda aquela orla com ciclovia, com um deck de vista para o pouso dos aviões, iluminada, Então, você tem um projeto desse que nós estamos aguardando. Para 2026, seria para iniciar a obra, né? Se a gente tudo der certo, já essa sessão diária do aeroporto para Várzea Grande. E aí buscar o recurso para fazer essa obra. Turismo ainda, a Luciana citou muito bem a contextualização. O que fazer nos próximos anos para que aquela pecha de que Várzea Grande é cidade dormitório não tenha mais? Isso te incomoda, inclusive? Me incomoda, inclusive no turismo a gente tem a probabilidade da comissão, do Secretaria do Meio Ambiente está traçando pelo Fundo do Meio Ambiente, buscando recurso via TAC, via estruturação tanto da SEMA estadual como da SEMA municipal, a Secretaria Municipal, para que a gente faça a navegação no rio com 2 pier. O pier que sai da orla, nossa ali da orla, até o Bom Sucesso, um outro pier que nós queremos construir, tanto no Bom Sucesso como na Passagem da Conceição, para a gente fazer todo o tráfego do turismo de orla, né? de navegação. Navegação. Um turismo de navegação. Entre a nossa Rota do Peixe, né? A passagem indo até o Bom Sucesso. Minha cabeça já viajou aqui, uma orla bonita em Várzea Grande, como nós temos aqui em Cuiabá, né? Qualquer lugar do mundo que você vai, você tem aqueles ônibus abertos, que você tem a história da região, né? Várzea Grande podia fazer uma parceria público-privada, pegar uma empresa de ônibus para fazer esse tipo de trabalho, depois da obra concluída, é claro. Nós vamos aproveitar a orla já feita, né? Fazer o pier ali e depois fazer a navegação até o outro pier, que seria em Bom Sucesso. Bom, prefeita, semana que vem já é 2026, já é um novo ciclo, um novo ano. Qual a sua perspectiva? Porque hoje nós traçamos aqui, né, sua trajetória ao longo desses 12 meses, inclusive de momentos difíceis e delicados que a senhora enfrentou à frente da administração. E o que a senhora deseja para 2026, para todos os varzegrandenses e o que vai fazer para conseguir alcançar o desejado? Olha, eu venho aqui desejar a todos os varzegrandenses, a todos os nossos cidadãos que moram, que residem, que passem por lá em Várzea Grande, nosso turismo de negócio, como nós estávamos falando aqui, que sejam repletos de paz, de amor, muitas bênçãos. Temos certeza que a cidade está prosperando, que nós estamos com vários investimentos em nosso município, onde nós vamos estar gerando vários empregos, a economia crescendo no nosso município, de um ano para o outro, e que efetivamente nós vamos conseguir entregar um pouco mais, vai devagar para o cidadão varzegrandense. Dando um passo grande em 2026, a minha esperança é que conclua o processo de concessão privada nesse próximo ano de 2026, para que novos horizontes venham para Várzea Grande com realmente a esperança que tenha água realmente na torneira de casa do cidadão daqui uns anos, daqui mais 12 meses, mas que nós conseguimos caminhar nesse progresso, sempre trabalhando, mostrando com transparência cada passo, até aqueles passos que a gente tropeça, mas realmente caminhando e fazendo as coisas mudarem em Várzea Grande. Bom, então a senhora pede um pouquinho de paciência, é isso Feliz também? 2026. Não, eu vou falar, um pouquinho de paciência, calma, que nós vamos conseguir. Namastê. Tá certo, olha, já estamos encerrando, mas rapidinho, o BUD. A senhora quer o BUD lá ou não? O BRT basta no município para 2026?
Eu queria o BUD, né? Eu queria o BUD. Mas tem que resolver. Eu não vou me meter no governo do estado, mas o BUD era o ideal. Realmente o Abílio e o governador, esses dois meios de transporte seria o ideal para formar uma nova era do transporte coletivo em Várzea Grande, na região metropolitana. Rapidinho, rodoviária então, já que estamos falando rodoviária, aqui do transporte. nós vamos abrir o chamamento público, uma concessão, uma PPP, uma participação, né, participação pública e privada. E logo será iniciado o chamamento público em janeiro. Prefeita, muito obrigada pela sua presença aqui, por essa entrevista especial, falando sobre 2025 e tudo aquilo que deverá acontecer em 2026. Professor Haroldo, obrigada. Daniel. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo a todos vocês da bancada. Sucesso, porque se a senhora tiver sucesso, os varzegrandenses também terão. Com certeza. Gente, muito obrigada pela sua audiência. O programa volta amanhã. Tchau.